Olá, pessoal! Nós vamos conversar hoje com a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Nosso papo será sobre os projetos do governo nessas duas áreas estratégicas do sistema de transportes. O que tem de novidade no setor e, aproveitando também o mês de março, vamos falar um pouquinho sobre carreira de mulheres nesse setor de infraestrutura que ainda é bastante masculino. Então, vamos lá. Aqui a nossa entrevistada, gente, o currículo dela é gigante. Parabéns, Mari, pelo seu currículo. Ó, engenheira civil pela UNB, MBA em gestão portuária pela Universidade de Santa Catarina. Ai, você fez Santa Catarina, eu fiz Santa Catarina. Você fez também? Eu fiz, eu estava lá em 2000 e... Ai, vou falar a data, todo mundo vai descobrir, não né? Falha, não, 2003, eu estava em 2003 a 2005, eu fiquei em Santa Catarina. E mestrado em navegação aérea e gestão de aviação civil pela ANAC em Toulouse, na França. Chique. Atualmente, ela é secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Já foi diretora de novas outorgas e política regulatória, já foi secretária de Portos e Transportes Aquaviários, já foi também diretora de Mercado e Inovação, diretora-presidente substituta da Infra SA e diretora de Programa e assessora da Secretaria Executiva do Ministério de Infraestrutura. Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Move Infra, para a gente falar um pouquinho sobre esse setor, falar um pouquinho sobre esse setor no mês das mulheres. A gente tinha que estar com a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Acho que você é uma inspiração para muitas mulheres. A gente sabe que a gente tem poucas mulheres ainda na infraestrutura, principalmente quando a gente olha a carreira de liderança, né? Engraçado, a gente vem até avançando mais, os dados que a gente tem do setor mostra que a gente vem avançando mais até na operação. Sim, do que na liderança. Do que na liderança, né? No setor. Então, assim, a gente ainda tem um desafio bastante grande nessa área de infraestrutura. Queria começar perguntando para você, a gente teve em São Paulo o Open Waterway Sport and Waterways, alguma coisa assim, em inglês bem chique. Chique. Que foi a divulgação do programa de investimento, né, do pipeline de investimento do Ministério para os próximos 3 anos, né? Achei que foi super legal a divulgação que vocês fizeram justamente junto com os bancos de fomento e financiamento, porque as duas coisas andam junto, né? Vão ser, pelo que vocês disseram para nós naquele dia, vão ser mais de 35 leilões portuários e também algumas modelagens de hidrovias, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, Marcos, primeiro agradeço muito estar aqui com você. Você ficou falando aí do meu currículo, mas com certeza eu sei do seu currículo. Você é uma referência para todas nós mulheres, né? A gente teve a oportunidade de estar essa semana juntas também em algumas conversas, porque a gente está no mês das mulheres, e a gente sabe quanto que você é referência, né? Você veio antes, então com certeza o meu caminho aqui no Ministério é muito mais fácil, porque você antes aqui foi secretária executiva também. Então, muito bom estar aqui com você hoje, muito feliz de estar aqui com você hoje e falar um pouquinho de portos e aeroportos, né? Falar um pouquinho da aviação também. É sobre o nosso Open Ports and Waterways, né? A gente até pegou como referência o que foi feito pelo ministro Renan lá no setor rodoviário. E a ideia é que a gente apresente para o setor o planejamento do que a gente está pensando em colocar em leilão nos próximos aí 4 anos, né? Então é bom para que a gente tenha um planejamento do setor, do que a gente está pensando em colocar, para que eles também possam se planejar para poder participar dos nossos leilões. Então, efetivamente, a gente vai ter 35 arrendamentos a serem colocados, não só arrendamentos, mas também concessões, o que a gente está chamando de concessões parciais dos serviços das autoridades portuárias. Esse ano a gente já vai ter 16 desses leilões que vão ser levados adiante. A expectativa é que a gente já coloque alguns aí no mês de abril, uma primeira rodada de leilões e mais 2 rodadas ainda esse ano. Acho que os grandes destaques que a gente tem, efetivamente, são as concessões parciais que a gente tem falado, né? Que são as concessões de Paranaguá, do canal de acesso de Paranaguá, a concessão de Itajaí, onde a gente vai fazer a concessão do terminal de contêineres junto com a concessão do canal de acesso, e a gente também está estudando a concessão de Rio Grande, né? Então essas são as principais que estão aí na nossa carteira nesse momento. Falando um pouco de hidrovias, né? Eu acho que a gente está agora num desafio de levar adiante, né, toda essa pauta hidroviária. Acho que uma pauta que foi bastante relevante anteriormente foi a da cabotagem, então a gente conseguiu levar adiante o projeto de lei do BR do Mar,
que já está surtindo efeitos agora. Surgiu mais uma empresa, né, de navegação de contêineres, o que é bastante relevante para o mercado, para aumentar a concorrência. E o grande desafio, eu acho, que do ministro Silvio, que ele colocou, é a gente fomentar o modal hidroviário. Então, a gente está criando a Secretaria de Hidrovias agora mesmo estava falando aqui do decreto, então a expectativa é que saia nas próximas semanas. Vamos ter spoiler, gente. E aí, efetivamente, a gente levar adiante as concessões hidroviárias, né? Então, o poder concedente hidroviário é a ANTAQ, mas a gente tem atuado muito conjuntamente com eles, tem um grupo de trabalho para desenvolver os estudos, a gente fez conjuntamente o Plano Geral de Outorgas e a gente deve priorizar 4 concessões aí para serem levadas adiante nesse momento. A que está mais adiantada é a do Madeira, que a gente já deve colocar no próximo ano aí o edital e leilão adiante. A gente tem Lagoa Mirim, que a gente deve seguir agora com uma obra pública para poder fazer o aprofundamento, né? E aí, em seguida, partir para um processo de concessão. E a gente recebeu 2 estudos aí em doação. Já recebemos pela ATP o estudo da Barra Norte, que também a gente vai estudar para colocar em concessão. E estamos aguardando agora, para esse mês de março, receber também, fizemos um chamamento público, para receber Paraguai e Paraná. Então o desafio é grande, porque você sabe que fazer uma concessão em uma primeira concessão, né, é bastante desafiador, mas a gente está pegando referências aí do setor, né? A gente tem um setor muito maduro na área do rodoviário, na aviação, mesmo no setor portuário. Então a gente está pegando as melhores referências para a gente ter a melhor modelagem hidroviária, né? Excelente. Até porque é isso, né? Tudo que é novo, né? A gente tem que fazer uma discussão um pouquinho maior no começo, né? E eu adoro essa associação que vocês fizeram, né? Da BR do Mar, porque assim, é uma hidrovia, vai acabar sendo pedagiada, né, Li? E quais são os serviços? E a gente vê, né? A gente já tem quase 40 anos de concessões de rodovias, né? Como que é a percepção do usuário hoje sobre o serviço, né? E como que você tinha uma resistência inicial e agora você vê o benefício, né? Os aeroportos, né? A gente vê como os aeroportos melhoraram com as concessões que foram realizadas, né? Então o nível de serviço melhorou demais. O último aeroporto que a gente colocou aí, que a gente fez a assinatura do contrato foi Congonhas, né? Então a gente tem um desafio grande aí em relação a Congonhas, de botar todas as obras necessárias, né, para que a gente melhore o nível de serviço. E com certeza a gente tem expectativa também que a gente tenha aí um nível de serviço em Congonhas aprimorado aí nos próximos 2 anos com as obras que vão ser feitas aí de ampliação também. Né? E falando um pouquinho de aeroportos, então, agora. O que você me conta? A gente tem Congonhas, né, pela frente, que vão ser mais de 2 bi de investimentos ali em Congonhas, né? Eu acho que Congonhas é um lugar central, afeta o Brasil inteiro. Quando Congonhas para, Brasil para. Aquela sexta-feira que teve o problema do fornecimento de energia, eu falei, nossa, ainda bem que eu não tô lá. Ainda bem que eu não tô lá. E o que a gente pode esperar da carteira de aeroportos regionais? Então, assim, o grande desafio foi a gente colocar antes os aeroportos que eram os principais aeroportos do país, né? Então, a gente teve aí os 59 aeroportos que foram concedidos e que agora estão aí com investimentos a serem realizados, principalmente da 5ª, da 6ª e da 7ª rodada. Então, nos próximos anos, até 26, a gente vai ter 11 bi de investimentos nesses aeroportos da 5ª, da 6ª e da 7ª rodada. Então, tem muito investimento ainda a ser feito nos grandes aeroportos e médios aeroportos que foram concedidos ali juntos, né? Agora, a gente tem um grande desafio, porque a gente tem aí na carteira do PAC 100 aeroportos regionais para que a gente possa fazer investimentos. Você já esteve aqui, né, acompanhando um pouco do Ministério, o quanto é difícil a gente fazer obra pública, apesar de ter orçamento. Esses aeroportos geralmente são delegados a estados ou a municípios, né? E aí a gente teve uma sacada, né, do secretário de Aviação Civil, Juliano, da gente pensar em colocar isso, né, colocar esses pequenos aeroportos naqueles primeiros aeroportos que foram concedidos de forma individual. Então, a gente estava discutindo em Guarulhos, em Viracopos, e vai seguir adiante com Galeão, com Brasília, para que nessas repactuações que a gente está fazendo, porque naquele momento a gente estava numa expectativa muito grande do país, de crescimento, então a gente está rediscutindo esses contratos, né, que já estavam em processo de relicitação. E nessa rediscussão que a gente está fazendo no âmbito da SESEX Consenso, a gente está tentando colocar esses aeroportos menorzinhos que ficaram e que têm VPL negativo e que não vão ter interesse do setor privado para fazer um leilão específico desses aeroportos regionais. E o grande ganho que eu acho que a gente vai ter, se efetivamente essa política for levada adiante, é que a gente vai conseguir colocar uma grande quantidade de aeroportos sob gestão do setor privado, melhorando o nível de serviço desses aeroportos menores,
menores e com uma grande expectativa de que a gente consiga ter mais voos, né, para essas regiões, que são regiões mais remotas, com maior conectividade aí para o país como um todo, né? A gente precisa muito ampliar, né, essa malha assim, essa malha de segundo nível, né, da aviação civil, que ainda a gente tem cidades médias grandes, ou então uma necessidade como no estado do Amazonas, que, enfim, a locomoção aérea também é muito importante. Então, essa estratégia de vocês de filé com osso costuma funcionar, é muito boa, né? É muito boa. Não, excelente, excelente. E como que a gente está agora, porque vocês também trabalham aqui junto com a InfraSA, né, na questão do planejamento, né? A gente era uma discussão, e eu acho que sempre tem modelos que funcionam bem para um lado e tem os seus prós e contras de outro. Quando a gente acabou cindindo agora nesse governo os ministérios, né, portos e aviação, ficou separado de rodoviário e ferroviário, mas a InfraSA está com todo o planejamento na mão, né? Então a gente consegue ainda ter essa visão do todo. E como que tá os planos agora setoriais? Você sabe que eu sou entusiasta do planejamento, né? Trabalhei muitos anos no setor portuário para a gente poder estruturar o planejamento do setor. E a gente tem uma interlocução muito boa com a InfraSA, né? A expectativa é que a gente firme efetivamente um contrato com a InfraSA para que eles toquem adiante, né, o planejamento portuário e hidroviário, mas a gente já estava seguindo, né, num planejamento integrado junto com o modal terrestre. Então a expectativa é que a gente faça a consulta pública dos planos setoriais de uma forma conjunta, porque assim, uma ferrovia necessariamente vai para um porto, então a gente não pode pensar isso de forma descasada, né? A expectativa é que no próximo mês, a gente está vendo aí as agendas dos ministros, para que a gente possa fazer o início dessa consulta pública dos diversos planos setoriais, no nosso caso aqui do setor portuário e hidroviário, junto com o ferroviário e rodoviário. E é bom que a gente ande conjuntamente, né? É uma preocupação grande do TCU nesse sentido, ele nos questionou recentemente. E a gente tem uma atuação muito conjunta no sentido do planejamento, para que a gente efetivamente continue, apesar dos ministérios estarem separados, pensar conjuntamente as nossas estruturas aí de planejamento. Porque a carga e o passageiro, ele precisa fluir, né? Ele não vai entender, não, agora é terrestre, eu tenho que bater na porta de fulano, agora é hidroviário, eu tenho que bater né? A carga não faz isso, né? O passageiro não faz isso. Então que bom saber que a gente já tem audiência pública mês que vem. Então, perfeito, Vamos seguir adiante aí com o que você iniciou quando estava aqui no Ministério. Né? Eu acho que assim, né? Eu acho que o legado que a gente vem tendo dos últimos anos, né? Que todos esses técnicos entraram, né, no Ministério, nas agências, é um legado de uns 15 anos de aprimoramento desses planos. E de amadurecimento, né, também, eu acho, né? E de conseguir dar sequência e saber que isso independe de quem está no cargo e é algo que vai ter e que é importante para o setor. Né? Sem dúvida. E para a gente finalizar aqui, Mari, falando também do mês das mulheres, né, do Dia Internacional das Mulheres, o que você acha e o que o Ministério pode fazer para priorizar um pouco o incentivo disso? Às vezes alguma capacitação, não sei se vocês têm alguma parte de fomento, de financiamento, que pode ter um olhar de capacitação para as mulheres, de capacitação desse ambiente de trabalho, porque às vezes a gente vê a mulher capacitada, mas o ambiente não está capacitado para receber aquela mão de obra feminina. E se você puder contar assim, tipo, especificar algum desafio na sua carreira como mulher, porque você já está no setor também há muitos anos, eu acho que isso dá um pouco para as mulheres que estão nos assistindo a dimensão e a inspiração que elas precisam. Eu acho, Marcassa, que a gente, quando está nesses postos de liderança, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de ser essa inspiração que você está falando, né? Para que outras mulheres alcancem aí esses postos. E para a gente é extremamente relevante que tenham outras mulheres nesses postos também, porque a gente precisa ter um olhar feminino nas nossas políticas públicas, né? Então, assim, é importante que outras mulheres estejam ocupando esses espaços, né? A gente está falando aí que no setor portuário, a ANTAC fez uma pesquisa junto com a UISTA, que foi conduzida lá pela Flávia Takafashi, que somente 17% de mulheres no setor portuário, né? Outro dia eu estava numa discussão lá na ANAC sobre ESG, e também nos veio aí um dado de que só temos 3 a 4% de pilotas no país. Então, assim, a gente tem muito, muito a evoluir, né? E eu acho que o nosso papel, quando está nesse cargo de liderança, é efetivamente puxar outras mulheres, né? Aqui no Ministério, assim, eu acho que o meu papel, com certeza, é a gente olhar
para a política de ESG, que está sendo conduzida aqui pela Secretaria Executiva, principalmente no aspecto social, o que pode ser feito no setor portuário e no setor aéreo, para que a gente possa ter mais mulheres participando do setor, né? Então, a gente já tem feito algumas iniciativas, né? A ideia é que a gente lance aí no próximo mês um programa de aviação que chama Asas para Todos, que não tem só uma questão de participação de mulheres, mas ampliação da diversidade, participação de pessoas com PCD, uma maior equidade no setor. Então, tem toda uma questão envolvendo toda a parte de guia de assédio também para o setor específico de aviação, né? Então, bolsas, por exemplo, para que a gente tenha mais pilotas, né? Então, tudo isso está sendo pensado nesse programa. E na parte de portos, né, a gente tem utilizado muito os nossos instrumentos de fomento. Então, nesse momento, a gente está discutindo uma política de priorização, por exemplo, para o Fundo da Marinha Mercante. E aí a gente está colocando questões de ESG para que a gente traga uma navegação que seja mais verde, mais sustentável, mas que também seja mais equitativa, que tenha maior diversidade. Então, a ideia é que a gente coloque ali na nossa política instrumentos de priorização, por exemplo, para empresas aí que tenham mais mulheres no seu board, na sua diretoria, né? Então, a gente pegar boas iniciativas do que está acontecendo no setor, principalmente financeiro, e trazer também aqui para os nossos instrumentos de fomento, né? A gente teve um trabalho grande, a gente fez o início desse processo ali em dezembro, né, junto com a ANTAC. A gente conseguiu fazer um workshop, conversar com todas as empresas do setor que já tinham guias de assédio, para que a gente trouxesse as melhores práticas, né, para o nosso guia de assédio do setor portuário, e a gente conta com a participação de todos vocês, né? Quando a gente está falando de assédio, não está falando de assédio só contra as mulheres, a gente está falando do assédio do setor como um todo. E isso, com certeza, vai trazer um ambiente, que é o que você estava falando, mais propício para que mais mulheres estejam confortáveis de atuar. E aí, principalmente, quando a gente está falando da parte operacional, né? No setor de liderança, a gente tem efetivamente essa questão de dificuldade de acesso de mais mulheres, mas quando a gente está falando do operacional, é importantíssimo que a gente tenha instrumentos como esse guia para que mais mulheres se sintam confortáveis de entrar no setor, né? Excelente. Mari, obrigada, querida. Agradeço, foi Macássio, ótimo. Muito feliz de estar aqui com você. Você é uma inspiração para mim, viu? Você também. Foi ótimo o bate-papo. Pessoal, obrigada por acompanhar aqui com a gente. Nos siga nas nossas redes sociais. Sempre tem conteúdo novo lá do Move Infra para vocês.